Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 10 de março, estamos na segunda semana do tempo da Quaresma e meditaremos no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos ombros, põem na roupa longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos um grande ensinamento do Senhor. Quando Jesus traz a imagem dos fariseus e dos mestres da lei, na verdade, ele critica a postura concreta, né? Na verdade, Jesus aponta aqui por uma dualidade, né? São duas coisas. Uma coisa, eles têm autoridade. É belo que Jesus não tira essa autoridade dos mestres da lei, diz, não, eles têm autoridade de ensinar, eles têm autoridade de conduzir. Escuta o que eles dizem, mas não pratique as ações deles. E Jesus manifesta essa dualidade, essa diferença do discurso, do que se fala e da postura, do comportamento, do estilo de vida, né? O falar, a prática e a vida, o concreto, né, a realidade das atitudes. E creio que esse tempo da Quaresma é um tempo que eu e você somos chamados a essa profunda reflexão. Creio que é um caminho de autoconhecimento. Porque muito do nosso discurso, se nós escutamos aquilo que nós mesmos falamos, dentro dos nossos discursos, eles têm algumas vezes máscaras e às vezes o nosso discurso são discursos de desejo, né? A gente fala aquilo que a gente gostaria de ser e ainda não é. Muitas vezes nós falamos, né, dizendo que somos aquilo, mas no fundo é só um desejo, porque a nossa vida testemunha uma outra coisa totalmente contrária. Mas a realidade aqui é da reflexão, porque muitos dos nossos discursos são ideais e ainda não é o real. E o real está na sensibilidade de ver as nossas posturas, as realidades do interior do nosso coração, as realidades da nossa prática, da nossa inconstância. E o que Jesus está falando aqui é para ter esse olhar de clareza. O que Jesus está criticando dos mestres da lei e dos fariseus? É que o que eles ensinam, ok, é certo, mas eles são cegos naquilo que eles de fato vivem. Eles só vivem uma coisa aparente, não é verdadeira. E qual é o antídoto para isso? A humildade. Por que Jesus fala? Não tem nenhum mestre, não tem pai, ou seja, não queiram ser um superior ao outro. Não se preocupe com isso, mas aquele que está no meio de vós é aquele que serve, é aquele que se humilha. Queridos irmãos, amadas irmãs, um remédio para muitas das nossas doenças espirituais e até mesmo emocionais é a humildade.
o exercício de nos encararmos nas nossas dualidades, nas nossas contradições e ali nos debruçar sobre isso amparados pela graça de Deus. De não ficarmos tratando de coisas que são ideais, mas de fato que tenhamos o ideal, a ilusão, mas que isso não seja uma prisão para tocarmos o real, a realidade da nossa vida, que é dura, é difícil. Se defrontar conosco mesmo é difícil, mas o bom é que é o tempo favorável. É o tempo que sabemos que não estamos sozinhos e a graça de Deus quer nos amparar nessa jornada, nesse processo. Por isso, querido irmão, amada irmã, nesse tempo, peçamos a graça do Senhor desse rebaixamento. Ouçamos o conselho de João Batista que diz: é necessário que ele cresça, mas para ele crescer, eu tenho que diminuir. Eu tenho que me rebaixar, eu tenho que me encarar, eu tenho que olhar o que eu estou falando e olhar a minha vida, eu tenho que olhar a minha vida e entender o que eu estou falando de fato é certo. É sair um pouco da mentira, é abrir mão das máscaras, é sair de uma posição de conforto, é de fato deixar de ser tão cego de si mesmo. Entender muitas das vezes que todos nós temos vulnerabilidades, temos imperfeições e Deus, Ele não nega isso. Deus é o primeiro a se comprometer com as nossas fraquezas para fazer obra nova. Que Deus nos dê essa graça nesse santo dia e nos dê um coração manso e humilde, semelhante ao do Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.